Esse setor em Portugal não sobrevive sem imigrantes. Vem comigo saber qual. Mas antes, roda a vinheta, produção. Salve, salve, meus filhos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Velhinho Portugal, vivendo em Lisboa há alguns anos e mostro como é viver por aqui. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada. Sim, assim reconhece Ivo Fernandes, presidente da Associação Portuguesa de Transportes em Veículos Descaracterizados, os famosos TVDE, do qual eu já fui um deles. Essa declaração foi dada ao site tsf.pt e tudo que nós vamos falar aqui está baseado nessa matéria. Se você quiser ler todo o conteúdo, o link vai estar na descrição. Assim como em outros setores como restauração, restaurantes e cafés, hotelaria e a construção civil, Portugal precisa de mão de obra qualificada nessa categoria para sobreviver e não sobreviverá sem a mão de obra desses imigrantes. Essa declaração, como já disse, foi dada ao site tsf.pt, link na descrição. Esse setor é uma parte essencial da mobilidade urbana moderna, especialmente em cidades como Lisboa e Porto, onde a demanda por transportes rápido e conveniente é muito alta. Qual a importância para a mobilidade urbana desse setor? Primeiro, complementa o transporte público. Os TVDEs, que muita gente não gosta, e eu entendo que dependendo do lugar, as pessoas têm mais resistência, alguns taxistas também têm uma certa resistência a esse grupo, mas antigamente, lá, quando chegou em Portugal, a resistência era muito maior. Hoje em dia, muitos taxistas também fazem parte ou compõem o quadro dos TVDEs também. Esses TVDEs oferecem uma alternativa ao transporte público, especialmente fora dos horários de pico ou em áreas menos servidas por transporte público ou transportes públicos. Segundo, a flexibilidade. Eles proporcionam uma opção de transporte sob demanda, que pode ser personalizada de acordo com as necessidades específicas do próprio usuário. Terceiro, a tecnologia. Eles utilizam uma tecnologia avançada para conectar passageiros e motoristas, o que torna o processo de encontrar um transporte muito mais eficiente. Quarto, eles criam oportunidades de emprego, pois muitas vezes flexíveis para uma variedade de pessoas, incluindo, obviamente, os imigrantes. Quinto, redução de tráfego. Pode parecer anacrônico, mas não é. Pode contribuir esses TVDEs para a redução do tráfego, pois incentivam as pessoas a não usarem os seus próprios carros particulares. Veja, considerem essa situação, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. Imagine uma cidade como um grande organismo vivo, onde as pessoas precisam se mover de um ponto para o outro. Assim como o sangue precisa circular no corpo, o transporte público seria como as veias principais, que levam o sangue aos órgãos vitais. Os TVDEs seriam como os pequenos vasos sanguíneos que alcançam as partes do corpo que as veias principais não conseguem, garantindo que todo o organismo funcione muito bem. Assim, os TVDEs são muito importantes ou são fundamentais para garantir que todos tenham acesso ao transporte, mesmo em lugares ou horários onde o transporte público não é suficiente. Eles ajudam a cidade, entre aspas, a respirar melhor, evitando congestionamento e tornando o transporte mais eficiente e adaptado às necessidades de cada, entre aspas, células ou pessoas. Mas esse setor tem muitos desafios e é isso que se trata a matéria, porque fizeram muitos protestos e vem fazendo muitos protestos, Mas antes de te contar sobre esses desafios, preste atenção aqui no que eu vou falar. Imagine se tivesse um livro ensinando você a se relacionar de forma saudável. Quanto estaríamos dispostos a pagar para evitar, por exemplo, maus relacionamentos, até
ajudar no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, na harmonia familiar, a saber de fato quem são os verdadeiros amigos que nos edificam, aprender como resolver conflitos e, em muitos casos, liberar até o perdão. Quanto estaríamos dispostos a pagar? Eu tenho certeza que muitas famílias que estão à beira do fim pagariam e pagam com terapia inúmeros valores. Mas imagine tudo isso por R$ 9,90. Em euros, dá muito menos. Para você saber e encontrar essa solução, que é quase como mágica se for colocar em prática, clica no primeiro link da descrição que esse material vai estar lá te aguardando. Pois bem, os principais desafios, agora vamos falar dos principais desafios, né, que essa categoria, que esse setor aqui em Portugal, eles têm, né, e por isso os processos, por isso foram reivindicar fazendo protestos, não processos, protestos, né? Então vamos falar sobre eles. Mas antes, se você não deu o seu joinha, eu te convido, clica no botão, para você não é nada, mas isso ajuda com que essas informações cheguem a mais pessoas. Os principais desafios do setor dos TVDEs em Portugal, como destacado na matéria da TSF, é quase STF. Toda vez que eu vejo TSF, eu lembro do STF no Brasil, que é uma verdadeira vergonha, mas esse assunto para um outro vídeo. Essas reivindicações são os maiores desafios deles. Primeiro, falta de rentabilidade e a dependência de imigrantes para a operação do serviço. Vamos falar primeiro sobre a falta de rentabilidade. O setor dos TVDEs enfrenta uma margem de lucro baixa devido a vários fatores, como o alto custo operacional é um fator. Para operar, né, tem que abrir empresa, é todo um processo, né, que gera muitos custos. Segundo, a manutenção dos veículos, que é algo bárbaro. A cada dia que se passa, fica muito mais caro para as pessoas fazerem a manutenção dos veículos, e elas têm que fazer com muito mais frequência, dependendo da quilometragem que elas rodem. E terceiro, a concorrência é intensa, e eu digo isso por experiência própria. A concorrência dentro do TVDE é muito grande e a cada dia entram mais pessoas. A cada dia que se passa, as formadoras de TVDEs, né, aqui as autoescolas, elas vão colocando mais, porque a ideia delas é formar pessoas, né? E elas vão formando, e na minha sala, por exemplo, tinha cerca de 28 a 30 pessoas, né, numa semana. Imagina, a cada 2 dias e meio, no caso a cada 5 dias, né, vamos falar um por mês, né? Saem muitas pessoas aí para entrar no TVDE, que são formadas, né, por essas autoescolas e entram. Então a concorrência é muito intensa dentro dessa categoria. Segundo, a tarifa cobrada muitas vezes não cobre os custos, deixando pouco para o motorista no final do dia. É óbvio, porque se a concorrência é muito grande dentro dessa categoria, então a tarifa cobrada, né, não acompanha. E muitas vezes é o que acontece. A tarifa que são cobradas, né, no geral, não cobre os custos. E aí deixa pouco para o motorista. Segundo, vamos tratar sobre a dependência de imigrantes. Primeiro, a falta de rentabilidade é um problema, né, nessa questão do TVDE, e é uma das coisas que eles solicitam, né? A dependência de imigrantes. Imigrantes compõem uma grande parte da força de trabalho do TVDE, trazendo diversidade e disponibilidade para o setor. Sem a contribuição dos imigrantes, muitos serviços de TVDE teriam dificuldades em operar eficientemente. De acordo com a matéria dada ao TSF, as principais reivindicações do setor TVDE em Portugal incluem aumento das tarifas. Os motoristas de TVDE estão solicitando um aumento nas tarifas para tornar o serviço mais rentável. Isso ajudaria a compensar os custos operacionais e a manutenção dos próprios veículos. Segundo, revisão da legislação. A Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados propõe uma revisão das leis relacionadas ao setor. Isso pode incluir mudanças nas regras de licenciamento, segurança e rentabilidade. Terceiro,
suspensão temporária de licenças para novos carros. Para lidar com a saturação do mercado, a associação sugere suspender temporariamente a emissão de novas licenças para carros de TVDE. Isso pode ajudar a equilibrar a oferta e ajudar a equilibrar a demanda. Essas reivindicações visam melhorar a situação dos motoristas e garantir a sustentabilidade do setor, e especialmente considerando a importância dos imigrantes nesse contexto. Pois é, meus filhos, é um assunto polêmico, é um assunto que tem trazido muitas opiniões e eu quero saber qual é a sua opinião. Por isso, deixa nos comentários qual é a situação, seja elegante, seja gentil. Não estamos aqui degladiando, estamos aqui em busca de melhorias. Então, vai lá nos comentários e coloca um comentário acerca desse assunto, respeitando as pessoas que estão comentando, porque é muito deselegante quando nós vemos pessoas sem educação que vêm comentar palavras e insultos. E eu não tenho problemas, eu vou lá e bloqueio logo, então não seja bloqueado. Aquele abraço, meus filhos. Tamo junto. Salve, salve, hein? Fui!